Rotina é uma coisa complicada às vezes. Trabalho, faculdade, casa. Repete num ciclo que não tem fim. Sempre a mesma coisa. Chega um momento que a gente acaba entrando num piloto automático e às vezes a gente não percebe quando alguma coisa muda. Até que seja tarde demais. Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos ao Guia de Jardim. Já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever para ajudar o canal. A nossa história de hoje se chama O que vi no vagão vazio e foi postada no Reddit, no Terror Brasil. O link para ela e os créditos ao autor estão aqui embaixo na descrição. E agora, vamos à nossa história. Era uma noite de segunda-feira, dia cansativo como sempre. Fui ao meu trabalho e, em seguida, para a faculdade. Depois da minha última aula, às 22h30, saí da universidade e fui pegar meu metrô. O caminho até ele é bem curto. Sempre faço quase sem ver e hoje não foi diferente. Em direção ao metrô, fui usando meu celular, vendo alguns vídeos virais, lendo alguns comentários nos fóruns que acompanho. Atravessei a rua e, surpreendentemente, não vi nenhum carro nela hoje. Fui em direção ao metrô e desci as escadas, ainda no celular. Cheguei na plataforma e fui para o canto que tenho costume, para me sentar e esperar o trem chegar. Estranhamente, hoje o metrô parecia mais frio, como se o ar-condicionado estivesse na temperatura mais baixa possível. A luz deu uma breve piscada e fiquei sem sinal de internet. Foi quando eu tirei a cara do celular e dei uma olhada em volta para ver se o trem estava chegando. Olhando em volta, tudo parecia familiar, porém diferente. Uma sensação estranha me abraçava na boca do estômago, como uma ansiedade indigesta quando esperamos muito por algo. Coloquei meu celular no modo avião e tirei... e nada. Não tinha sinal. Levantei-me e procurei por alguém, mas não encontrei nenhuma alma naquele recinto. O que era estranho, já que eu geralmente encontrava algumas pessoas da faculdade pegando o mesmo trem para ir embora naquele horário. Ao longe, comecei a ouvir o trem chegando. Ele fazia um barulho estranho. Parecia mais lento, como se as ferragens estivessem se arrastando no chão ou algo arranhasse a lataria. Comecei a ver a ponta do trem. Ele estava diferente, mais enferrujado que o normal, com sinais de abandono, a tinta descascada, ferrugem por toda parte e as luzes oscilando, piscando. Ele começou a chegar na estação e algo me incomodou. Nos primeiros vagões não havia sequer uma pessoa, e foi assim por todos os demais, a não ser por uma silhueta bem no vagão central, que parou a alguns metros de mim. A silhueta parecia me olhar. Por mais que não conseguisse ver seu rosto, já que os vidros estavam empoeirados, tive a nítida sensação de estar sendo observado. Decidi que não entraria naquele trem de forma alguma. Pediria um carro para ir embora. Meu sinal ainda era inexistente. Voltei em direção à saída, porém não a encontrei. O local de onde eu vim parecia ter sido tapado há pouco. Uma parede recém-feita que se destacava perante a paisagem desgastada do metrô. As paredes estavam enlodadas, os pisos quebrados e um som ensurdecedor de goteiras tomava conta do local. A figura ainda me fitava, e por mais que tenha passado um tempo, o trem continuava ali, parado, com a porta aberta. Bati nas paredes e nada. Lembrei que havia uma cabine de ajuda no final do saguão e corri em sua direção. Minha respiração começou a ficar pesada. Nuvens de fumaça saíam da minha boca por conta da temperatura amena. Comecei a ficar ofegante. O saguão nunca findava, parecia uma esteira rolante. Foi então que eu cheguei à cabine, apagada, empoeirada, abandonada. Bati no vidro e na porta, mas não obtive nenhuma resposta. Tentei forçar a porta e quebrar a janela, mas nada dava certo. Minhas mãos doíam e nada acontecia com a estrutura, nenhuma resposta. E o trem continuava me aguardando. Foi então que, sem saída aparente, olhei para ver se conseguia passar pelo vão entre o trem e o túnel do metrô. Mas, de forma quase mística, os vãos eram mínimos. Não cabia sequer meu braço em um deles. Desisti e, relutante, entrei no trem. As portas fecharam. O lado de dentro estava com cheiro de guardado. Parecia não ter sido utilizado há muito tempo. As poltronas todas empoeiradas e com um certo limo. As luzes velhas e piscando. Picos de energia acendiam as luzes de forma intensa e as apagavam por segundos, causando uma oscilação entre um silêncio ensurdecedor e o chiado da luz tentando se manter acesa. Não ousei me sentar. Fiquei olhando para o vagão da silhueta misteriosa, em pé,
e o trem se pôs a andar. Um misto de sensações me assolou nesse momento. Por mais que o trem estivesse andando e eu estivesse indo para minha casa, algo aconteceu. No momento em que o movimento começou, a silhueta se mexeu e parecia se aproximar de mim a cada piscar de luz. Cada vez que as luzes apagavam, eu a via andando em minha direção. Quando as luzes acendiam, ela parava. Segurei minha mochila com força, engoli em seco e comecei a olhar em volta, procurando uma saída. As janelas pareciam blindadas, as portas emperradas. E o trem não parava em nenhuma estação. Coloquei-me a andar na direção oposta. A silhueta dava um passo em minha direção, eu dava um passo para o outro lado. E fomos assim até o final do trem. No último vagão, a silhueta estava agora a cerca de 2 vagões de distância. Comecei a suar, engoli em seco e o medo quase não descia a garganta abaixo. Cada gole de desespero era um soco no estômago. Minhas pernas tremiam de leve e minhas mãos mal conseguiam segurar a alça da mochila. Então, o trem parou. Olhei pela janela e vi pessoas. Respirei fundo, fechei os olhos bem forte, esfreguei as pálpebras com as minhas mãos trêmulas, engoli em seco mais uma vez, abri os olhos e ali estavam, pessoas. Pessoas de verdade. Minha respiração gradativamente foi voltando ao normal e meu coração, que batia em disritmia, aos poucos começou a bater em sincronia, por mais que continuasse acelerado. Comecei a virar meu rosto em direção à silhueta. Meu pescoço parecia um pilar de tão rígido, e o processo levou alguns segundos. Quando finalmente olhei para a direção dela, ela não estava mais lá. Soltei uma gargalhada e meus olhos se encheram de lágrimas. Limpei-as com as mãos, minhas frias mãos limpando um despejo de alegria quente que pendia de meus olhos. Pisquei forte mais uma vez e, olhando pela janela, notei algo um tanto incômodo. As pessoas pareciam usar todas a mesma roupa. Um sobretudo preto, sem nenhum detalhe em especial, apenas um tecido preto, intenso e longo. Encarei por alguns segundos e, abruptamente, todas as pessoas olharam em minha direção, sorrindo. Tomei um pequeno susto e dei um passo para trás. Foi quando senti uma pontada nas costas, gelada, pontiaguda, rápida. Olhei para minha barriga e uma lâmina gélida saltava do meu peito. Comecei a soluçar. Minha respiração ficou fraca e engasgada. Cada respirada era uma tossida ensanguentada. Meu corpo frio foi tomado por uma cascata quente de emoções. Minhas últimas emoções. Lentamente, fui deixando de sentir a lâmina. O ar machucava minha traqueia mais do que me mantinha vivo. Meus olhos foram lentamente se fechando, juntamente ao meu corpo, despencando rumo ao chão. Ah! Acordei gritando. Minha respiração rápida, meus batimentos acelerados, meu corpo coberto de suor. Meus pulmões apertavam e voltavam. Minha visão ficou levemente turva. Minha cabeça pendeu para trás e vi passar as poltronas, as janelas e, por fim, o teto, com as luzes apagadas. Fiquei uns segundos no chão até recuperar minha consciência e foi quando me dei por mim. Eu estava no meu trem de costume, porém parecia parado em seu último ponto. O veículo estava desligado, com todas as luzes apagadas e as portas e janelas aparentemente fechadas. Só conseguia ver escuridão e minha visão foi ficando mais turva. Peguei o celular a fim de usar seu flash. Quando eu liguei a luz, a centímetros do meu rosto, uma criatura me encarava. Capuz preto, olhos castanhos arregalados, um sorriso costurado com uma linha preta e grossa, me encarando no fundo da minha alma. Foi quando senti em meu peito uma invasão e, por fim, a escuridão. E aí, o que acharam da história? A rotina, às vezes, ela é cruel, né? Só quem vive sabe que é totalmente possível a gente só perceber as coisas no último momento. Onde será que o nosso protagonista foi parar sem querer? No espaço liminal? Me contem aqui nos comentários o que acharam e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!